Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um É Isso Mesmo podcast com Carlos Macedo, Fernando Celestino. Fala pessoal, tudo jóia? Lembrando que a gente precisa daquela moral com você e compartilhar esse conteúdo para os seus amigos aí. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem no Instagram. Então não deixe de fazer seu para casa também, nos ajudar para entregar esse conteúdo para mais pessoas, que a gente está com um cara fera pra caramba hoje aqui e merece o seu compartilhamento, hein? É isso mesmo. E hoje nós estamos aqui com ele, o grande Edson Esteves, né, mais conhecido aqui como Júnior Mota, pai sócio proprietário da Doutor Óleo e revenda de lubrificantes automotivos com 2 unidades aqui em Teoflotone, né? Exatamente. Muito legal. Corredor de rua há 10 anos e triatleta há 3 anos. Que isso, hein, meu amigo? Atleta de alto nível, hein? Exatamente. Ainda não cheguei no alto nível não, mas estamos na busca aí, estamos na caminhada. Show de bola. Júnior, você falou que você começou a trabalhar muito cedo, né? Aos 16 anos, você já tinha carteira assinada. Como é que foi esse processo de iniciar uma carreira assim já bem novo? Então, eu coloquei no relatório aí, né, que a gente fez uma textinha antes, mas eu, na verdade, não comecei a trabalhar com 16 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo. Eu sempre fui aquele cara, eu sempre gostei de ter dinheiro, né? Então, eu sempre trabalhei muito cedo. 16 anos foi a minha primeira experiência com carteira assinada, né? Foi numa empresa hoje que não existe mais, comecei a trabalhar no balcão de peças, porque na minha época, antes podia, né? Eu comecei a trabalhar bem novo mesmo, acho que com 11, 12 anos, eu ia para a oficina lavar peça. Na minha época, você podia ir trabalhar ou com lapidação, que era o pessoal da adolescência, ou a lapidação, ou era oficina mecânica, você escolhia. E como eu tive uma... É como se fosse hoje um menor aprendiz, né? Isso. Naquela época não tinha tanta fiscalização, não tinha toda essa monitoria com a criança, e naquela época era permitido. E aí eu fui para a oficina porque toda vida eu tive paixão por carro, por moto, esse tipo de coisa. E aí fui desenrolando, 16 minha primeira carteira assinada, eu trabalhei em balcão de peça, depois trabalhei de dirigir caminhão, de dirigir carreta, eu trabalhei em posto de combustível, e aí nesse balcão de peça eu comecei a trabalhar com lubrificantes, e aí veio esse insight de montar uma empresa própria para mexer com lubrificantes. A princípio, a primeira ideia era ter um atacado de lubrificantes, porque a gente não tem noção de dinheiro da mesma, né? Aí tomei um choque de realidade, vi que aquilo ali não estava no meu alcance, e aí decidi montar uma troca de óleo, onde começou eu e 2 irmãos meus, uma irmã minha e um irmão meu. Ô, Júnior, assim, olhando para você, a gente nunca imagina que você tem uma empresa de lubrificante, né, de troca de óleo e tudo mais. Como é que foi esse insight de focar de fato no lubrificante ou talvez montar uma oficina ou alguma outra empresa? Por que você escolheu exatamente esse segmento para trabalhar? Nesse trabalho meu com lubrificantes, eu tive uma oportunidade de ir no Rio de Janeiro, numa fábrica da Ipiranga Lubrificantes. E lá eu conheci o cara que é meu amigo até hoje, o nome dele é Elvis. Ele coordena todo o setor de vendas. E esse cara, ele me apresentou a fábrica do começo até no final. E eu sou curioso em relação a tudo. Então eu comecei a perguntar e fui me interessando. E nessa fábrica aí eu enxerguei uma possibilidade de trabalhar exatamente, ter um público específico, um nicho de mercado qual que não estava sendo trabalhado aqui do jeito que eu queria. Já tinha outras pessoas que trabalhavam, mas não da forma que eu achei que... E ali eu vi uma oportunidade, e foi quando eu vim com essa ideia, e aí outras pessoas mais velhas de mercado, que trabalhavam em outras coisas, inclusive meu pai foi a pessoa que ajudou a amadurecer a ideia de como trabalhar nesse mercado, que, como eu falei, a princípio seria um atacado. Depois se tornou um varejo e, por fim, uma troca de óleo. E aí, daí para frente, são 9 anos de história. Perfeito. Você já tinha empreendedor em casa? Eu pergunto isso porque, às vezes, a gente sabe que, assim, quando você já tem em casa alguém que já é empreendedor, você já conhece a rotina, já sabe como é que é o dia a dia, aquele estresse, porque não é jornada fácil ser empreendedor, é desafiador. Mas você já tinha alguma referência de empreendedorismo antes?
Ou você começou essa jornada do zero? Então, na minha casa, diretamente, não. Meus pais nunca foram proprietários de comércio, nunca trabalharam em nenhuma área nem parecida com o ramo automotivo. Na verdade, tem um tio meu, o qual eu frequentei muito a casa dele, é uma pessoa que eu gosto muito, considero pra caramba, é uma pessoa que fez parte da minha trajetória, que na verdade não é meu tio de sangue, é um tio de consideração, que é Cajaíba, que é o pai do Matheus Cajaíba, né? Que eu convivi com ele muito tempo e ele toda a vida foi palestrante para essa área de vendas e de empreender e de negócios. Então, isso aí me aguçou essa relação com o empreendedorismo. Mas não exatamente eu tinha um espelho dentro de casa como eu ia começar. Talvez por isso meu começo foi muito difícil. Na verdade, o começo de todo mundo é muito difícil, mas o meu foi barra, foi pesado. E como que foi, assim, a visão da sua família, assim, você ir empreender? Tipo, você teve um incentivo, você teve mais dificuldade de incentivo? Como é que foi a visão deles nesse sentido? Então, cara, na verdade minha família sempre me apoiou. Eu acho que minha família me apoiou, mas não achou que essa loucura ia vir tão longe. Aliás, acho que nem eu. E eu achei que ia ser bem mais fácil também. Acho que no papel tudo fica bonito, né? Na hora que começou, que o suor começou a derramar e começou a vir as primeiras dificuldades, é que eu fui ver em que buraco eu estava enfiado. Mas aí já estava dentro e eu tenho uma qualidade que eu sou bem persistente. Então, eu acho que isso aí me fez chegar até onde eu estou hoje, porque se eu fosse me deixar levar pelas dificuldades que eu tive, nossa, eu já tinha desistido há muito tempo. Você falou que você começou com dois irmãos, não é? Sim, 2 irmãos. E aí eles estão até hoje, ou você está sozinho? Como é que foi esse processo? Como o capital, na verdade não tinha capital, né? O capital era bem curto, o capital nosso era feito de acordo com o trabalho que eu exercia em outros lugares, assim, meus irmãos também. E aí, minha irmã entrou com um pouco, meu irmão entrou com outro pouco, eu também entrei com um pouco também, e junto nós começamos a caminhar. A obra da primeira loja foi toda feita com nossas próprias mãos. Nós não contratamos ninguém porque o capital era curto mesmo. Curto mesmo. Não tem como eu mostrar como é que é a loja, mas desde escada, eu sempre falo, tem 2 coisas na loja que não fomos nós que fizemos, que é a parte elétrica, porque eu tenho medo do caramba, meu irmão também tem muito medo. E a parte que tinha que dar um nível para correr a água certinho, então essa parte aí tinha que ser alguém que realmente entendesse. Agora, a parte de gesso, escada, montar a estrutura da vala, tudo foi a gente. A gente fez nos detalhes, prateleira, estoque. Se tiver a oportunidade de ir na loja ou conhecer, vocês vão ver que Literalmente colocou as mãos na massa, as mãos né? na massa, foi sofrido. E lembrando que eu trabalhava, eu trabalhava no emprego por 8 horas. Então, o que a gente fazia na empresa era todo fora do horário. A gente saía e ficava até meia-noite, 1 hora. Tem um puta amigo meu também, que ele é padrinho do meu menino, que também ajudou muito pra gente com a parte de solda, me ensinou muita coisa, e a gente pegou junto, graças a Deus. A gente não faz nada sozinho, né? E aí, com essa equipe toda aí, nós conseguimos colocar a loja para rodar. No primeiro momento, que foi o primeiro ano, a minha irmã, que foi a primeira que saiu da sociedade, o sonho dela era fazer medicina, estudar. Quando ela viu, para mim, imagina eu que queria tanto aquilo que eu gostava, para mim foi um choque trabalhar com comércio. Imagina para minha irmã, que nunca se imaginou naquilo. Na cabeça da gente, a gente ia montar um negócio, vender, faturar, rápido, né? Ficar rico. E aí, no primeiro ano, foi muita dificuldade. Eu fui entender que o buraco era mais embaixo. Muito mais embaixo, muito mais embaixo. Aí minha irmã foi a primeira a desistir, foi viver o sonho dela. Hoje ela é médica, conseguiu tocar o sonho dela. E meu irmão, ele desistiu também pelo mesmo motivo dela. Ele tinha outras vontades, né? Ele tinha outros sonhos. Meu irmão é um cara que gosta de fazenda, de roça, apesar que ele não deu sequência nisso, mas ele quis desistir por isso. E aí, a partir do terceiro ano de empresa, eu fiquei sozinho entre aspas, né? Porque eu também tinha uma equipe, e várias pessoas caminharam esse processo comigo, várias pessoas fizeram parte disso aí. Eu fui só apenas o cara que alimentava o sonho, né? Que dizia como é que tinha que ser o sonho, e todo mundo trabalhava junto, e estamos aí ainda caminhando muito.
Perfeito, Júnior. E como é que foi essa tomada de decisão de você começar a pensar e a abrir a segunda unidade? Isso foi quanto tempo depois? Como é que foi essa? Porque se a gente já sabe que já é difícil uma unidade, ter duas ainda, estar presente, ter cliente ali que quer atenção dos dois lados, como é que foi esse Sim. processo aí? Ainda é um processo muito difícil, ainda é. A Doutor Óleo é a marca que a gente desenhou uma logomarca. E aí, quando nós fizemos a primeira loja, nós pintamos ela muito bonitinha. Meu irmão, ele tem um toque de pintura bem legal. E nós escolhemos cores, padrões de cores, fizemos uma estrutura de pintura, tudo muito bem feito. E a marca ela é bem bacana, bem bonita. Se possível, até vocês mostrarem como é que ela Não, quem olha acha que de fato Doutor Óleo é uma franquia, Isso né? aí. Muita gente pergunta. E aí o pessoal começou a entrar na loja e falar, pô, isso aqui é uma franquia? Aí eu falava, ai, gente, o que é isso? O que é isso, franquia? E aí comecei a procurar saber o que era aquilo e descobri que franquia era McDonald's, era Burger King. Falei, pô, caramba, isso aqui é legal. E aí decidi ir numa feira de franquias. Nessa feira de franquias eu descobri um universo totalmente diferente do que eu estava acostumado. Eu vi grandes marcas, eu vi pequenas marcas, eu vi franquias, eu conheci pessoas lá que estavam com franquias começando, que hoje são milionárias as franquias. O cara tem franquia pelo mundo inteiro. Gente que eu conhecia, assim, troquei ideia e aí voltei com essa ideia de ter uma franquia. Por isso, abrir outra loja, para a gente saber adaptar, porque a franquia você precisa ter um sistema integrado, você tem que ter um padrão que ele tem que ser seguido, independente do dono estar tá lá ou não. Ainda não é uma realidade, mas o caminho que a gente trilha hoje, que a nossa equipe trilha, é visando esse projeto de franquias no futuro. Ainda não chegou o momento, principalmente que esse momento foi retardado pela pandemia, mas nós estamos nessa caminhada aí, uma hora vai chegar. E você falou que você chegou aí numa feira de franquias, né? Quanto que foi, assim, no momento que você já estava empreendendo, que você, de uma necessidade, assim, poxa, eu preciso estudar, preciso melhorar, preciso aprender um pouco mais. Quando foi o momento que você se colocou diante dessa dificuldade? Essa questão do estudar, ela não vale só para a franquia, não. Todo dia a gente se depara com normas, regimentos, principalmente a gente que lida com questão ambiental, porque o lubrificante tem que ter um descarte específico. Então, sempre a gente está se deparando com normas, tanto fiscais quanto ambientais. Então, a gente sempre tem que estar procurando estudar e aprender em relação a isso aí. A questão minha, eu acho que não é nem o estudar, é a curiosidade. Eu sou um curioso, assim, vocês não estão entendendo. Tem hora que eu tenho curiosidade por coisas aleatórias que não tem nada a ver comigo e a pessoa fala assim, por que esse cara quer saber disso? Eu também não sei, mas eu quero saber. Eu sempre fui assim, com tudo. Os clientes que vão lá na loja, eu quero saber onde o cara trabalha, com o que o cara mexe, por que ele faz aquilo. Às vezes eu faço ligações de um cliente com o outro, porque nessa curiosidade minha de descobrir o que o cara mexe, o que o outro mexe, acaba que eu crio pontes, porque eu sou curioso por natureza. Então, a franquia veio por essa curiosidade natural minha das coisas. Então, eu descobri aleatoriamente o que era essa franquia e fui atrás e aí foi despertando curiosidade. Aí, quando você desperta essa curiosidade, vem a oportunidade, né? Você fala, pô, não ligar uma coisa com a outra? Já que eu estou no negócio, já que meu projeto é expandir, já que meu projeto é crescer, acho que todo mundo quer ser grande, né? Independente se não precisa ser exatamente franquia. Tanto que nós temos uma empresa aqui, Flotone, que é uma das maiores da América Latina de farmácia, e ela não é a franquia. Tem várias formas de expandir. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser grande. E eu descobri na franquia uma forma de ser grande de uma outra modalidade, né? Uma nova forma de escalar, né? Exatamente. O que a gente vê assim com colegas empreendedores é que franquia ela acaba engessando muito o processo de quem quer crescer quando você compra uma concessão ali da franquia. Mas por outro lado, para pessoas que às vezes não têm essa aptidão de empreendedorismo, comprar uma franquia para poder se tornar empreendedor é muito mais fácil, né? Então também tem esse outro contraponto, até nosso último, acho que um dos episódios atrás aí, a gente teve a Jéssica que comprou uma franquia, ela era uma profissional, né, que comprou uma franquia e para ela fez todo sentido, porque a franquia é uma segunda fonte de renda, né, de receita. Sim. Então para ela fez todo sentido. Agora,
para você que a fonte principal hoje aquela estrutura, ter uma franquia talvez não seria uma boa indicação, né, nesse contexto. Mas você preparar uma franquia, aí faz todo sentido para poder oportunizar chegar em outros lugares, né? Então faz todo sentido. Isso é uma pergunta que tem sido muito recorrente. Chega para mim o tempo todo. Não, Carlos, eu estou querendo empreender, ter uma grana guardada, mas eu compro uma franquia ou eu abro um negócio mesmo, eu mesmo do zero. E aí essa análise que eu faço junto com a pessoa, isso faz toda a diferença. Pô, se você não tem tempo ali dedicar, ralar e tudo mais, não inventa de abrir uma empresa que não tem uma franquia, que já tem uma assessoria pronta, um cuidado pronto, né? Então faz toda a diferença. Mas é isso, Júnior. Júnior, me conta um pouquinho mais, como é que tem sido então essa jornada pós-pandemia, né? Eu sei que pandemia, isso já está careca, estabilizou muita gente, né? Quem sobreviveu à pandemia aí realmente foi vitorioso, né? Exatamente. E como é que foi esse processo seu durante a pandemia e pós? O que você precisou de mudar? As adaptações foram necessárias? Como é que foi esse processo aí? Então, cara, a pandemia foi atípico para todo mundo, né? Eu acho que se eu falar mais do mesmo aqui, acho que eu vou falar o que todo mundo sabe. Foi difícil para todo mundo. Nas crises vem muitas oportunidades, sim, mas nessa crise da pandemia, eu acho que mais gente chorou do que vendeu lenço. Acho que foram poucos que venderam lenço nessa pandemia. Eu fui um dos que chorei muito. Principalmente porque a segunda loja ela foi inaugurada 28 de outubro de 2019. O auge da pandemia veio na sequência, cara. Assim, nossa, me pegou assim, totalmente despreparado. E serviço online não dá para fazer? Não dá para fazer troca de hora online. Não dá. E assim, aí o pessoal falava, mas é serviço essencial. Mas o cara da van não tá rodando. Você não tá levando seu filho na escola. Num cenário incerto, você começa a poupar em coisas que até essenciais. Então, assim, eu me vi em situações muito difíceis. Mas diz que depois da maré brava vem a calmaria, então eu soube esperar um momento. Eu acho que agora a gente começa a ter uma economia querendo retornar à normalidade entre aspas, porque a economia ainda não está no seu melhor momento, mas em vista da pandemia, é só para fazer uma comparação, quando eu abri, eu cheguei a atender média de 20 a 25 carros por dia. É um ticket bem alto. Durante a pandemia, isso, a segunda unidade. Vamos comparar ela porque para vocês entenderem a dificuldade que eu tive ali de primeira. De 20 a 25 carros. Primeiro teve aquele momento que fechou tudo. E ainda não tinha aquele negócio do que é essencial ou não. Depois que foi vindo, tal coisa é essencial. Onda amarela, onda vermelha, onda roxa. E quando o meu negócio foi colocado como essencial, que eu tive a oportunidade de reabri-lo, eu cheguei a atender na primeira semana 4 carros em uma semana, para quem atendia 20 a 25 num dia. Então, assim, é uma pancada muito grande. Tive que dispensar. E, assim, a pandemia exigiu um estalo muito rápido. Quem pensa rápido, quem faz agora, quem age na hora, não tem nada para depois. Tem que dispensar? Vamos embora, dispensa. Vamos peneirar. Tem que mudar o setor? Vamos embora. Assim, eu tinha muitos serviços que eram designados. Eram outras pessoas que faziam. E eu tive que assumir uma carga muito maior. Assim, cara, eu acho que a pandemia, psicologicamente, ela foi a parte mais pesada, foi psicologicamente. Lidar com aquilo todo dia. Você chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, e agora? O que eu vou fazer? Porque é aquele momento, né? As contas, elas não pararam de chegar. O aluguel não parou de chegar. Não para de chegar. E não só aluguel. E muitas coisas dependiam de bom senso, né? Por exemplo, aluguel. Ninguém falou que tinha que abaixar aluguel. Não era uma obrigação de ninguém. Era uma coisa de bom senso. Nem todo mundo teve esse bom senso. Então, tem coisas que não eram negociáveis. Algumas coisas, beleza. Você sentava com o seu fornecedor. Estou nesse momento aqui. O que você pode fazer por mim? O que a gente pode conversar? Não estou no momento legal. Inclusive, um dos proprietários de um dos imóveis que eu alugo foi sensacional. O outro eu já não tive tanta mexida com ele. Jogo de cintura. Então, assim, eu passei por um momento difícil. Vocês têm que lembrar, assim, quando eu fui inaugurar a loja,
parte do capital que eu inaugurei a loja foi de banco. Esse também não teve alívio, não. Não teve renegociação. E assim, foi sofrido, cara. Até hoje eu ainda tenho muitos requisitos da pandemia, mas se não fosse assim, a gente não era empreendedor, né? A vida do empreendedor é essa. Independente de pandemia, é muita dificuldade. É mais erro do que acerto. E graças a Deus pelos erros, e sem os erros a gente não consegue aprimorar, não consegue melhorar, não consegue evoluir, não consegue... Porque quando você está só acertando, você está na zona de conforto. Se você está acertando, você vai mexer em quê? O que precisa ser mexido na sua loja se você só está acertando? Então é aí que você descobre. E no processo de franquia, isso foi excelente também. Deu para enxugar melhor, deu para cortar gastos. Eu acho que com todo esse aprendizado da pandemia, o próximo passo agora é saber operar uma loja muito mais enxuta. Saber designar melhor os Isso que eu ia perguntar, o que você trouxe de aprendizado durante essa dificuldade? Primeiro aprendizado é que nada como um dia após o outro. A gente não vai morrer por um problema agora. Não adianta lamentar, não adianta baixar a cabeça. O problema ele está aí, ele tem que ser resolvido. A primeira coisa é saber lidar com o problema. Eu vi muitas pessoas muito abaladas psicologicamente, muitas. O problema está aí, vamos lidar com ele. Assim, eu aprendi que eu sou mais forte do que você imagina. Nós somos, né? E estamos aí sobrevivendo essa... Não só eu imagino vocês também, lá com a venda do suplemento, imagina aqui também com a locação de espaço, como é que foi estar fechado. Então, assim, eu acho que isso aí é um pouco falar mais do mesmo. Eu acho que todo mundo também passou pelas mesmas dificuldades. Se a gente for sentar aqui e lamentar, nós vamos chorar esse podcast inteirinho. E, assim, a parte de reestruturação da equipe, como é que foi? Você conseguiu contratar as mesmas pessoas? Porque quando você trabalha com prestação de serviço, então o cara tem que ter, às vezes, uma certa experiência, né? Como é que foi esse processo? Você teve que treinar de novo uma pessoa? Você conseguiu trazer as mesmas pessoas? Sim, 2 pontos. Primeiro, para reestruturar a equipe, cara, foram momentos difíceis também, porque eu tive que dispensar pessoas assim, que, nossa, pessoas que estavam na equipe assim há muito tempo. É gente que, por causa da questão salarial, o corte, ele dói na alma. Porque a gente é empreendedor, mas nem tudo é só número. Não adianta o cara... Uma vez, há muito tempo atrás, eu escutei do contador falar comigo assim, empresa não tem coração, empresa tem cofre. Mas a gente tem sentimento ali dentro, a gente lida com pessoas, a gente é ser humano. Desculpe os contadores, mas isso é uma característica muito comum. São raros os que não têm essa visão. E aí, cara, eu tive que dispensar pessoas com salários mais altos, tive que remanejar pessoas, tive que abraçar serviços quais às vezes sabe, mas não está habituado. E alguns às vezes a gente nem sabe também, tá? Porque o negócio entrou tão no automático que outra pessoa aprende, toca o serviço para frente, você está ali só monitorando números, vendo resultado e você mesmo na prática não sabe fazer. Então esse foi o primeiro passo. Demitir, assim, 2 lojas, nós chegamos a ter 15 funcionários. E na pandemia você chegar a voltar para 8. Imagina isso, como é que você também rebola no horário de almoço. Imagina... Eu tinha tempos que eu não trocava um óleo. Eu tinha que ir atrás do carro, tinha que trocar óleo. Tive que atender cliente, tive que ir atrás, tive que cruzar e cabecear a bola. E a questão da contratação, recontratar novos funcionários, lá na loja eu viso sempre características pessoais. Eu não procuro contratar essas pessoas. É lógico que tem cargos que tem que ter experiência. Mas em grande maioria na loja, eu procuro características pessoais. Boa vontade, proatividade, pessoa que ela faz mais do que é pedido, pessoa que não tem compromisso com o horário. Não é porque você não quer pagar hora extra. É porque a pessoa que ela está ali vestindo a camisa da empresa, ela pode não saber, ela aprende. Ela com um treinamento adequado, você consegue enquadrar uma pessoa de bom perfil dentro da profissão que você quer. Então, eu sempre procuro pessoas assim, de disponibilidade, proatividade, pessoas de uma carga de coração bom. Vamos resumir. Entendi. Se você tem na equipe alguém que é proativo, faz toda a diferença. Você pode ter alguém técnico, mas se ele não tiver proatividade, não vai resolver seu problema. Agora, você tem alguém com proatividade, você estuda, você aprende, você desenvolve, e eu compartilho muito disso também. Júnior,
A vida do empreendedor, a gente, assim, eu percebo de vez em quando, e conversando com alguns outros empreendedores, que é uma vida muito solitária. Não sei se você concorda, se você discorda, mas assim, os insights para tomada de decisão gerencial, assim, se hoje você compartilha com alguém, ou é tudo só o Júnior em si para tomada de decisão hoje? Então, aí vamos graduar as tomadas de decisões, né? Tem decisões que elas já são automatizadas. Elas estão dentro de um setor, elas já sabem. Por exemplo, condição de pagamento. Não precisa. Tem decisão que são simples. Tem decisões que requerem realmente uma pessoa que está à frente, e essa pessoa realmente sou eu, que vai determinar o que ser feito, como ser feito e que horas. Não tem muito mistério em cima disso. A minha ideia e tem que ser assim para a franquia, é tornar isso menos dependente de mim o máximo possível. Mas ainda não cheguei nesse patamar. Muita coisa eu ainda decido, sim, com certeza. E você teve dificuldade em designar funções, principalmente funções às vezes administrativas, de gerência, porque no início você começou ali, a empresa foi crescendo e querendo ou não, você teve que dar autonomia para os funcionários. Você teve dificuldade nesse processo de dar autonomia, dar ali um cargo de gerência para alguém? Tem, todo mundo tem. Você tirar um serviço que você faz, até porque ensinar também é um pouco trabalhoso, não é só designar. Para quem está ali numa rotina e trabalha e tem um excesso de serviço, de trabalho ali, de carga de trabalho, você também deslocar um tempo para você ensinar, esse processo de ensinar ele dá trabalho. E você confiar esse serviço em outra pessoa dá mais trabalho ainda. Mas tem que ser feito, não tem para onde correr, a gente acaba designando. E ter dados e números para conseguir acompanhar. Não dá para você também dar uma independência total para uma pessoa e simplesmente confiar que aquilo vai ser feito daquela forma e largar. Mais ou menos por aí. E corrida, cara, você corre há 10 anos, né? Como é que começou a corrida na sua vida? Onde surgiu isso? Então, esse relato é um pouco engraçado. Um amigo meu que trabalhava comigo, que é o padrinho do meu filho, que é muito amigo meu, um cara que eu gosto assim de graça, ele sempre no final do expediente, ele colocava um fone de ouvido e saía para correr. Eu falava com ele, moço, tá, que isso? Tá maluco? Você tá correndo todo dia? Ele, não, João, eu tenho que ir, que eu tenho que tomar meu remedinho. O remedinho dele era colocar o fone de ouvido e sair correndo. E aí foi ter a corrida da Indiana aqui em Teoflotone, que hoje é uma corrida tradicionalíssima, vem gente de longe, estrutura fora do normal. E ele falou comigo, moço, vamos correr a corrida da Indiana comigo? Falei, moço, eu não consigo correr daqui na esquina. Eu sinto aquela dor, a gente fala dor de burro, né? Dor de facão, dor de facão, dor de burro, é uma dor debaixo da costela, que na verdade é o diafragma, né? Falta de alongamento do diafragma faz dar essa dor. E aí, ele falou, não, fica tranquilo, falta 3 meses para a corrida, 2 meses, não lembro, e a corrida, a inscrição da corrida é 3 litros de leite. Pô, 3 litros de leite não te deixa nem mais ir, nem mais pobre, você vai ajudar outra pessoa, moço. Faça sua inscrição, vem treinar comigo, e aí, se você conseguir, até a data, se você conseguir correr, tudo bem. Se você não conseguir correr, você ajudou alguém. Falei, tá bom, tá feito o desafio. E aí, a gente saía final do expediente e começamos a correr. Acho que na primeira vez eu corri 2 ou 3 quilômetros, na segunda eu corri um pouquinho mais. Aí, já em um final de semana, depois de uns 20, 30 dias, nós saímos para correr e a gente não tinha como marcar. Hoje eu tenho um relógio, que eu olho para ele, eu sei, deu tantos quilômetros, eu estou a tal velocidade, já fiz tantos minutos de percurso. E colocava o celular numa capinha no braço, ligava o aplicativo e saia correndo. Quando você para, você desliga e você vê quantos quilômetros você correu, quanto tempo você correu, qual que é a velocidade. Coloquei esse bendito celular no braço e nós saímos correndo. Chegou num ponto, eu falei, cara, moço, já deu 10 quilômetros. Não, deu não. Continua. Eu falei, moço, como que não deu 10 quilômetros? Tá doido? Tô morrendo aqui já. Aí, moço, fica tranquilo, quando der os 10 quilômetros eu te falo, eu sei os 10 quilômetros de cabeça. Tá bom. Chegou num ponto que eu não estava aguentando mais, ele parou e falou, não, tá ótimo, que já encerramos. Quando eu peguei o celular no braço, deu 16 quilômetros. Ah, cara, eu fui assim para casa, numa euforia. Eu não estava acreditando que eu tinha feito. Eu tinha isso, que eu tinha acontecido aquilo comigo. Eu falei, nossa, que loucura, corri 16 quilômetros. Por fim, fui na Indiana.
corri num tempo assim que longe de uma performance, longe de ser um tempo de um atleta, completei. A sensação de completar uma prova de corrida, inclusive, quem não teve a oportunidade ainda, vá, que quando você chegar lá no meio de 500 pessoas, o povo tudo vibrando, você vai ver gente correndo de saião, você vai ver gente descalço, você vai ver gente de cadeira de roda, você vai falar, pô, por que eu tô na cama? Tem muito pior que eu aqui. E aí, completei essa prova e daí começou a minha paixão. Só que aqui em Itafoltano só tinha Indiana. E aí eu comecei a ir fora, correr em outros lugares. E aí, em uma dessas corridas fora, eu conheci uma moça, falou comigo assim, cara, você corre até bem. Por que você não procura uma assessoria de corrida? Falei, assessoria? Tem assessoria para corrida? Tem alguém que me ensina a correr? Nem sabia disso. Aí me apresentou um rapaz que tem uma assessoria aqui em Valadares, em Itafoltano, e aí eu ingressei com ele, e aí comecei a perceber que o treino, a perseverança, a disciplina, a determinação te levava a uma performance. Eu não precisava nascer keniano, eu não precisava nascer essa galera aí que estoura nas provas. E aí eu comecei, empolguei com o negócio, fui correndo cada dia melhor, fui todo dia querendo me superar e descobri que eu fazia um tempo bacana pra caramba. E aí, a Indiana, que a primeira vez eu fiz com 58 minutos, os 10 quilômetros, meu melhor tempo foi 39 e 35. Aí, baixou pra caramba. Lembrando, ainda não é o tempo do campeão, tá? O campeão daqui da cidade ganhou com 33 minutos. Ainda precisa de 7 minutos ainda pra... tempo. Mas já foi uma evolução. A primeira, você lembra do tempo que você fez? 58. Foi a minha primeira prova. E assim, para quem não corre, né, às vezes 2 minutos, dependendo da prova, é muito difícil, né? E independente do tempo, a sensação que te traz, essa sensação, essa endorfina, essa coisa de se superar, te mostra também que você é capaz, não só na corrida, não. Qualquer outra coisa que você quiser fazer, você consegue. Se você tiver determinação, se você tiver ali persistência, perseverança, você consegue. O sucesso é treinável, né? Isso aí é um fato para qualquer coisa, não só para o esporte, para qualquer coisa. Então, e aí foi assim. E aí, como eu sou um cara de sempre estar me desafiando mais, nessa caminhada, nos últimos tempos, antes da pandemia, eu decidi fazer, porque eu fui questionado também. Não foi assim do nada. Uma pessoa me questionou, falou, cara, você já corre. Você sabe nadar? Eu tinha uma bicicletinha para pedalar final de semana com os amigos, fazer trilha. Você corre, você pedala, você sabe nadar? Eu falei, eu nadei na época da escola. Você sobreviver, né? Igual a gente fala. Nadei na época da escola, acho que eu sei nadar mais ou menos. O cara falou, por que você não faz triatlo? Triatlo? O que é isso? De novo, me fiz essa pergunta. E aí comecei a pesquisar e ingressei no triatlo também. Mas antes de começar o triatlo aí, eu queria que você desmistificasse ou mistificasse um mito, se é mito ou verdade. O esporte, a corrida, ela é um esporte caro ou não? Então, é o esporte mais social que tem, na minha opinião. E o esporte mais, deixa eu tentar achar uma palavra aqui. Acessível? Acessível. Por quê? Qualquer lugar que você tiver com um par de tênis, você corre. Por exemplo, o cara malha, mas ele precisa do que para malhar? Tá certo que hoje em dia o pessoal faz muito exercício em casa, mas não consegue ser tão específico quanto você tem uma academia, né? Pelo menos jiu-jitsu, vai comprar um kimono. Entendeu? Então, assim, é um esporte plural a corrida. Onde você estiver, você corre. E o legal é que, se você for numa corrida de rua, você vai ver, do mais pobre ao mais rico. Agora, é claro, se você quer fazer um investimento na corrida, hoje... Aumentar a performance, vai ter tênis aí de R$2.500. O tênis mais desejado pelos corredores no mundo, que é o tênis da Nike, o Alpha Fly, que o cara bateu o recorde mundial na maratona, ele custa R$2.400. E assim, dificílimo de achar. Ele chega e acaba. Ou seja, para quem nos escuta, não tem desculpa, gente. Você pode começar, não há barreira, né, que impeça. É um esporte barato, é um esporte que dá para começar, é só ter iniciativa, né? Viciante também, tem essa palavra. Viciante. Porque você começa a quebrar barreiras nele. Como eu falei, quando eu comecei, corri primeira vez 3, depois corri 5. Depois do descanso, vai treinar de novo, você não quer correr mais os mesmos 5, você quer correr 6. Aí quando você chega num limite ali, você fala, acho que 10 km tá ótimo, mas aí você já quer diminuir o tempo. É preciso superar, né? Então, essa
vontade de se superar, de acordar, e assim, essa superação, ela não é uma escada também que você vai subindo toda vez que você sobe um degrau, não, às vezes você desce. Às vezes você faz uma performance ruim, volta para casa com aquela chateação, poxa, o que aconteceu? E aí você vai pensar o que aconteceu, uma alimentação, talvez uma noite de sono mal dormida, e você vai, é uma briga com você mesmo ali. Antes de você competir com alguém, primeiro você compete consigo mesmo. Primeiro você tem que se superar, você tem que bater o seu próprio limite. E aí vai indo. Cada um com sua limitação, cada um com sua vontade, cada um com seu objetivo. Nem todo mundo quer performar. E tá tudo certo. E aí você vai descobrindo que o esporte ele não é só saúde também. O esporte ele envolve outros quesitos também, como determinação. E aí você vai descobrindo que você pode aplicar detalhes que você aplica no esporte, você vai descobrir que você pode aplicar na sua vida, na sua família, no seu negócio. A determinação, né? A constância. Sem contar que o cérebro de alguém que pratica atividade física, ele é muito mais bem oxigenado, você pensa melhor. Quando você está na corrida ali também, você tem um tempo para você dar uma meditada em tudo que está acontecendo, você sair um pouco, furar um pouco a bolha do estresse que você está dentro de casa ou no trabalho, você refletir, relaxar. A corrida serve para muita coisa. O esporte serve para muita coisa. No meu caso, eu tiro a corrida, mas cada um tira. E assim, quando você começou a competir, creio que você começou a melhorar essa performance. A sua alimentação, como é que foi esse processo assim? Comecei a correr por hobby, agora comecei a correr por performance, para competição. Você teve alguma mudança drástica na alimentação? Como é que foi isso? Não, porque foi gradual, foi acontecendo naturalmente. Eu fui dando um passo de cada vez. E o grande problema de quem pratica esporte talvez é esse. Inclusive agora na virada do ano todo mundo começa, né? As promessas. As promessas. Não, esse ano eu vou correr, esse ano eu vou malhar, e é isso aí que é o problema. Eu falo com a galera direto, eu falo, cara, esse é o problema. É você querer começar grande. Ninguém começa grande, não, a gente começa pequeno. Meu pai fala assim que até o maior prédio do mundo começou do chão. Não é você que vai começar do topo, não. Você pode baixar sua bola aí, vai na manha, e aí começa. E no caminhar desse processo, você vai descobrindo o que você precisa. Se é alimentação, se é suplementação, se talvez é mais treino, ou menos treino, ou mais descanso. Você começa a entender que não é só o exercício que vai fazer de você um corredor, né? Você tem outros quesitos. A vida ela tem que estar em equilíbrio, né? Você tem que estar em equilíbrio em tudo ali, para tanto no esporte, em tudo você conseguir se dar bem. E daí também a importância de você ter um profissional te acompanhando, que eu creio que para você foi muito diferente a partir do momento que você começou a ter assessoria, né? Dele te indicando ali como é que seria a alimentação, a importância de um descanso, do treino, qual a constância de treino, né? Uhum. Na verdade, você vai descobrindo que existe profissional para tudo. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu reparei foi na sala. E eu descobri que eu achei que era com gesso, e não é, que é outro material, viu? Então, você vai descobrir que tem um profissional para fazer tudo. E a gente não sabe de tudo. Muito pelo contrário, a gente não sabe de nada. Tem que ter humildade, tem que saber procurar um profissional. Hoje, com acesso à internet, facilita, mas a gente tem que tomar cuidado também onde que a gente tira e extrai informação. E aí, com o treinador, foi mudando tudo. E aí, com o treinador, depois entrou... Cara, hoje eu sou te falar o tanto de acompanhamento que eu tenho. A gente pode, na hora que a gente tentar no triatlo aqui, eu vou falar com vocês o tanto de pessoas que, por mais que é um esporte individual, em tese, você vai lá fazer a prova sozinho, mas tem todo um aparato ali que te assessora, que te ajuda, tanto no âmbito alimentar, no âmbito psicológico, no âmbito profissional. Você tem que ter ali, muita gente, é uma estrutura muito grande para você conseguir galgar um caminho mais firme e mais dentro do propósito que você quer. Júlio e Fernandinho, uma coisa que eu tenho percebido muito, e que agora, assim, com as conversas que a gente tem tido com os nossos convidados, é que às vezes a disciplina, você vê uma constância, você tudo mais, você chega um momento que a disciplina ali já não ajuda mais, dá vontade de desistir. Você ter um profissional ali no seu pé, às vezes, para quem realmente, né, tem mais aptidão para desistir, faz toda a diferença, gente. Nós brincamos agora que eu fiz uma avaliação com o meu nutricionista de novo, e eu percebo o quanto que a falta de um profissional foi fator para eu ter desmotivado em muita jornada da minha vida. E esse ano foi um ano que eu consegui manter, graças a Deus estava com uma condição melhor, manter um acompanhamento com um profissional há mais tempo. O quanto que às vezes
no momento assim, mais vontade de desistir, o profissional me ajudava a levantar. Então, o papel do profissional hoje em dia se para mim que sou leigo, sou aspirante, né, faz diferença, acho que para um perfil igual você faz muita diferença, né? Porque, como você falou, deixa de ser um esporte somente individual e começa a ser uma equipe, né? Porque você tá ali conversando com o cara, poxa, hoje meu treino, senti isso, como é que faz? Porque a experiência, ela te traz isso. O cara, para te assessorar, ele tem experiência de outros atletas, até dele mesmo, que às vezes uma dificuldade que você tá tendo, ele já tratou com outra pessoa e já sabe a resposta exata, né? E aquela frase clássica, né? Sozinho você pode até mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então, acho que faz todo sentido, né, nesse momento. Todo sentido. Faz todo sentido. Ô, Júnior, então vamos lá. Eu já vi seus vídeos, seus reels lá no Instagram, e eu sei que tem reels que tem na casa dos 5 dígitos de visualização. Tem. Né? Como é que foi essa brincadeira? Eu sei que você deve ter começado assim, Uma brincadeira. uma brincadeira. E como é que tem sido essa relação sua com o Instagram, com a rede social? Porque a gente sabe que ele é fera, porque a gente não acompanha o dia a dia, né? Eu sei porque às vezes eu vou correr e eu te vejo você voando, né? O cara passa igual avião. Não dá Mas nem a de gente cumprimentar, né? não dá, não dá. Mas a gente tem visto ali também que você tem tido uma relação muito boa com a rede social. E sempre foi assim, não foi? Hoje, como é que é a sua visão hoje com o Instagram e com a geração de conteúdos lá? Sim, então, a gente resolveu gravar, porque o pessoal me via na rua e os amigos mais próximos sempre falavam comigo, moço, coloca isso na rede social, o pessoal tem que saber que quem está faltando, tem um cara que faz triatlon. Eu falava, gente, então, vamos testar. E aí começamos a brincar, porque a internet, ela também, você vai mexendo uns negocinhos ali, uns pauzinhos, e vai ficando gostoso. Apesar da internet também ela te prejudicar. Vamos chegar nesse ponto aí. E aí fizemos um vídeo com áudio importado e coloquei esse vídeo lá, sem pretensão nenhuma. Meus amigos viram, o pessoal curtiu, meus amigos comentou. Você abre o comentário dos primeiros vídeos, tem só seus primos, seus parentes que comentam. Lindo, maravilhoso, parabéns, foguete. Mas ali o pessoal não sabe, mas é tudo seus parentes. E aí o vídeo ficou lá. Aí um amigo meu virou para mim e falou assim, cara, você já viu quantas visualizações tem seu vídeo? Aí eu falei, não, vou lá olhar. Quando eu cheguei, já tinha mais de 500 mil visualizações no vídeo. Eu falei, caramba, que loucura, velho. E aí tinha mensagem de gente de, sei lá, de qual lugar do Brasil. Tanto pessoal elogiando, quanto gente também desmerecendo. A internet tem de tudo. Você vai ter os vídeos. Isso. E se você se deixar contaminar, nossa, você tá lascado. E aí, eu falei, me veio um insight, assim, eu falei assim, eu podia fazer mais uns videozinhos aqui que talvez tenha uma notoriedade, não no sentido de aparecer, mas no sentido de incentivar outras pessoas e, é claro, abrir novas portas. A gente também não pode falar aqui também que não quer abrir outras portas, que quer sim. E realmente a internet me abriu várias portas. Tanto a questão de patrocínio me ajudou, assim, longe desses caras assim, estourados na internet, mas querendo ou não, é um esporte caro, tem um custo alto e qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Mas aí começou a chegar um ponto que a internet ela começou a exigir de mim uma periodicidade a qual eu não conseguia ter esse comprometimento com a internet, porque pensa, loja, treino e família, eu tenho 2 filhos. Assim, eu tinha que me desprender com minha família, eu tenho vida social também, galera. Não significa que eu levanto 4h da manhã para treinar, que eu também só vivo daquilo. É claro que você começa a viver uma vida social diferente, uma vida social que ela não é baseada em festa, o seu hobby começa a virar outro. O que para você seria uma baladinha é outro horário, e aí vai. Mas aí a internet começou me prejudicar e eu dei uma diminuída nos vídeos. E comecei a sentir a pressão também da internet no sentido da galera que quer te diminuir. Em um certo momento, realmente, eu me deixei levar por isso. Inclusive, eu tive ajuda psicológica de um profissional, outro profissional que entrou, o qual também eu não sabia qual era a importância. Eu julgava o psicólogo como uma pessoa que tratava só doido.
E aí, um dia, um amigo meu muito bem resolvido falou comigo que ia no psicólogo. Eu falei, pô, um amigo bem resolvido vai no psicólogo, eu acho que esse psicólogo vai me ajudar nisso aí. E aí foi onde que agora eu tô voltando de novo a ativar minhas redes sociais, colocar um videozinho, postar outro, porque por mais que nem todo mundo fale que você não precisa de uma mensagem de alguém para você saber que você está inspirando alguém. Um amigo meu falou comigo assim, Junão, você passa na beira do rio correndo, 100 pessoas te vê. 2 talvez vão falar com você, mas as 100 estão te vendo lá. E as 100 talvez fica com vontade. Às vezes você levanta de manhã, alguém te manda mensagem e fala assim, quando eu não gravo história, que eu tava gravando história direto, a pessoa falava, pô, senti falta de seu story cedo, acordei e não tinha seu story. E como você falou que às vezes a gente precisa de uma outra pessoa para dar uma motivada. E talvez na internet tenha alguém te motivando, tem alguém te inspirando, tem alguém te ajudando. De certa forma, tá todo mundo conectado ali, né? Todo mundo conectado. E agora eu tô de volta de novo nas redes sociais. Devagar, porque eu realmente eu tenho umas metas para 2023 para bater, inclusive de performance. No triatlo eu descobri que não existe nada, aliás, não só o triatlo me fez enxergar melhor isso aí, que não existe nada a curto prazo. Tudo é tempo, tem que ter paciência. Muita dedicação. Muita dedicação. Não existe nada que acontece da noite pro dia. E assim, meu processo com triatlo ele ainda vai demorar mais alguns anos, mas eu ainda quero performar nesse esporte. Tá longe, mas vou continuar nessa luta e uma hora chega a minha vez também. E assim, praticar triatlo em cidade interior que não tem águas, se for assim, águas abertas para praticar. Como que é isso? Que o pessoal é a pergunta que eu mais recebo, você acredita? O pessoal pergunta, cara, como é que é nadar no mar? Nadar do Rio Todos os Santos. Cara, como é que é nadar no mar? É difícil? É difícil. Porque a estrutura que a gente tem aqui hoje é piscina, eu nado no clube. É uma piscina de 25 metros. Cara, tem dia que sai assim um treino, que eu acho que o mais cansativo do treino, de todos os treinos, tanto da bike quanto da corrida, é você ter que repetir lugares. Aquilo pra cabeça é horrível, velho. É tipo correr em esteira. Você já conseguiu correr 30 minutos na esteira? 30? É difícil. A esteira, porque é repetitivo, é o mesmo lugar. Então, o teoflotone ele tem poucas partes planas. Então, por exemplo, num treino de corrida, eu tenho que repetir muitos lugares, quando o treino é longo. Então, a piscina, imagina uma piscina de 25 metros, o dia que eu nado menos é 2.000 metros. 2.000 metros, uma piscina de 25 metros, dá 40 voltas. 40 voltas contando, tipo assim, contando assim, você vai e volta, é uma volta. Então, você faz 40 vezes esse processo. 80, né? Indo. Isso, se for contar cada 25 metros, dá 80 vezes. Então, assim, é cansativo. O mar, ele tem suas dificuldades, como correnteza, principalmente a correnteza. Toda vez que eu fui experimentar o mar, foi com muitas pessoas, por exemplo, as provas que eu já fiz são no mínimo 1.000 inscritos. Então, você largar com 1.000 pessoas batendo braço e perna é outra dificuldade. Mas também tem suas vantagens, flutuabilidade é melhor. Na piscina você não tem essa flutuabilidade, no mar você flutua melhor. Agora, de todos os lugares mais difíceis que eu já nadei, com certeza lago ou represa é um negócio que eu detestei, não gostei, uma sensação horrível, a água é densa, é muito pior do que o mar. Então, assim, foi uma dificuldade superada. No começo, a primeira vez que eu fui nadar no mar foi engraçado. Meu filho foi comigo. E eu vesti a roupa de natação e fiquei encarando o mar, cara, assim, bem uns 20 minutos. E meu menino ficou sentado na barraca. Aí meu menino veio, pegou minha mão e falou assim, vai, pai. Você tem que encarar seu medo. Eu falei, pô, vou ter que entrar. Agora não tem jeito. Agora tinha que ir. Agora vou ter que entrar no mar. E aí fui nadar e dali pra frente eu descobri que não existe bicho de 7 cabeças. Lógico que tudo tem que ter um acompanhamento, a gente tem que ter... A gente não brinca com natureza, né? A gente tem que ter uma precaução e tudo. Mas hoje eu já acho mais tranquilo. Eu prefiro. Inclusive eu fico contando os dias para dar o dia de chegar para nadar no mar. Top demais. Meus amigos, estamos chegando no final. O papo tá massa, muito bom, mas a gente tem que encerrar para poder não ficar longo aí. Mas eu queria convidar vocês a deixar aquela mensagem para a gente fechar com chave de ouro. E até para inspirar, né, um pouco mais. A gente sabe que muita gente vê, mas não vai deixar os comentários ali. Mas pelo menos deixar aquele ponto de inspiração.
Júnior, que mensagem você deixaria para os nossos amigos que querem começar uma jornada no esporte e ainda não têm, às vezes, essa percepção ainda do processo? O que você falaria aí para quem quer começar? Então, não, eu vou deixar uma mensagem para o pessoal principalmente quem me acompanha na internet e que acha super difícil. Assim, é difícil para todo mundo, qualquer esporte. Mas o primeiro passo, ele sempre vai ser o mais importante e ele vai te tirar de onde você está e te colocar num próximo degrau. Então, assim, não pensa a meta, ela tem que ser estabelecida uma meta grande, mas você tem que estabelecer ela e guardar ela e lembrar dela às vezes. A meta de curto prazo é muito mais importante do que a meta de longo prazo. É o passo que você dá todo dia que te tira de um lugar e te coloca em outro. Então, assim, se você tem vontade de fazer um esporte, você tem vontade de graduar em alguma coisa, dá o primeiro passo, dá o segundo passo, e aí você vai chegar e quando você olhar para trás, você vai ver que você está num lugar totalmente diferente daquele de onde você largou. Então, o importante é o primeiro passo. Dê o primeiro passo. E você vai descobrir se aquilo é para você, se não é. E dali para frente, o destino o universo vai se encarregar de te ensinar, de te colocar em lugares diferentes, apresentar pessoas diferentes e vai transformar a sua vida. O esporte transforma a vida de qualquer um. De qualquer um. Então, se não é o triatlon, que seja uma musculação, que seja um crossfit, né? Mas se eu puder falar, vamos fazer uma corrida de rua que vocês vão gostar demais. Isso aí, ó. Ninguém vira profissional da noite pro dia, né? Então respeite o processo. Galera, já convido vocês aí, vai se inscrever no nosso canal, também no YouTube, Spotify, seguir também a gente nas redes sociais. Júnior, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que vai te encontrar lá? Vai dar um @JuniorMota3. Vai me achar lá. Tem uma fotinha minha lá participando de uma prova em São Paulo, com uniformezinho azul. Segue lá, que com certeza é um apoio, é uma força. Talvez a contribuição melhor que a pessoa pode dar na rede social é isso. Segue lá, compartilha com amigos. Se você não puder compartilhar, aquela só curtida, segue, dá aquela curtida. Inclusive, é isso mesmo. Vão curtir, vão compartilhar. A galera está começando e está tentando fazer um trabalho sensacional e mostrar para as outras pessoas como é que é essa questão do empreendedorismo e do esporte. Valeu, pessoal. Obrigado demais por ter chegado até aqui junto conosco. Vocês são muito importantes, vocês são fera. Valeu mesmo, viu? Até a próxima. Tamo junto.